Abra sua Bíblia no Salmo 51. Nós vamos ler, queridos, os versículos 16 e 17. A palavra do Senhor, irmãos, nos diz assim: pois não te comprases em sacrifícios, porque do contrário eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Mas sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus, diz o Senhor. O sacrifício que agrada a Deus, verdadeiro, é o coração quebrantado e o espírito contrito. Deus, Ele não despreza, amados. Agora, pule, vá para 1 Samuel, primeiro livro de Samuel. Você vai abrir no capítulo 16. Irmãos, lemos no Salmo 51 que Deus não ou se agrada com o verdadeiro sacrifício de um coração quebrantado, de um coração contrito. E absolutamente, irmãos, só quem pode enxergar tal coração, somente, mais ninguém, só o Senhor. Porque Ele nos conhece por dentro, só Ele pode enxergar. Mas o que agrada ao Senhor é o coração quebrantado e contrito. Daí, queridos, essa palavra, o Senhor trazendo mediante o coração quebrantado e contrito, Deus tem planos, é fiel para aquele que tem um coração quebrantado e contrito. A fidelidade de Deus é grande, mas para aquele que tem um coração quebrantado e contrito. Aquele que tem um coração quebrantado diante do Senhor, Deus terá ou manterá os planos dele na vida dessa pessoa. Porque Deus enxerga o coração, o íntimo daquela pessoa, irmãos. Então Deus manterá os seus planos, sua bênção, aquilo que Ele já determinou, o compromisso, exclusivamente para a vida de quem tem um coração quebrantado. Aqui nós estamos para enxergarmos a fidelidade de Deus, especialmente para a vida de quem tem um coração quebrantado. Por isso que eu pedi para você abrir no livro aí de 1 Samuel, capítulo 16. Deus mantém, isso me alegra, isso deve alegrar você. Deus mantém suas bênçãos para quem tem uma vida assim. Porque Deus é fiel, irmãos. Ele não muda. E aí o que é que acontece? O episódio aqui está acontecendo exatamente com os filhos de Jessé. E o versículo 1 do capítulo 16, o Senhor, ele diz assim, irmãos: Disse o Senhor a Samuel: até quando terás
pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel, enche um chifre de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Porque Deus está rejeitando Saul e tendo esta escolha para substituir Davi. Saul, irmãos, de forma sucessiva e sem em momento algum ter demonstrado uma vida quebrantada diante de Deus, foi, fazendo aquilo que Deus não se agrada, sem mostrar o mínimo sequer de arrependimento, de nada. Aí Deus pega agora, rejeita Saul e coloca em cena a Davi. Agora, irmãos, quando Samuel chega na casa de Jessé, é onde eu quero trazer aos amados irmãos alguns tópicos quanto a um coração quebrantado. Deus mantém o seu plano na vida desta pessoa, irmãos. Quando Samuel chega ali na cidade de Belém, especificamente na casa de Jessé, irmãos, ali acontece que Samuel lhe diz: olha, eu vim especificamente aqui na tua casa, porque Deus me mandou para ungir um dos teus filhos rei em Israel. Havia um acordo entre Samuel e Jessé de confidência. Não podia se espalhar aquela notícia, porque era algo só entre os dois e Deus. Porque Saul não podia saber de jeito nenhum da missão que Samuel viera na casa de Jessé, irmãos. E mediante este momento, quando Jessé ouviu, era obrigatório a ele pegar todos os filhos, porque eram todos os filhos que deveriam estar na cerimônia da unção, tudo estava pronto para aquilo, e consagrar. No entanto, Jessé não fez isso. Em primeiro lugar, irmãos, Davi, ele foi rejeitado, porque havia uma interpretação por parte de Jessé, seu pai, de que dentre todos os filhos, Davi não teria possibilidade de ser um daqueles que Deus havia de escolher. Então logo Jessé, por sua vez, interpretando que ele não poderia estar ali, porque não tinha nada a ver, a mesma coisa de enxergar aquela pessoa e dizer que ali não tem como, não tem jeito, porque está fora de todo padrão da interpretação humana. Daí Jessé deixa exatamente Davi de fora. Houve essa rejeição baseado no comportamento, interpretação humana, porque não se via nada em Davi que o colocasse como uma possibilidade de ser ungido. Aí Deus, irmãos, fala aos nossos corações de que, ainda que haja interpretações mediante qualquer quadro de rejeição, todavia, o que lemos lá no Salmo 51, Deus tem negócio e plano para quem tem um coração quebrantado, irmãos. Para quem tem um coração que queira agradar. Sabe qual é a diferença, irmãos, entre uma vida e outra perante Deus? É o teu íntimo, é o que está dentro de você. E só Deus pode ver isso, irmãos. Mas ninguém pode ver isso. Então, em primeiro lugar, houve a rejeição que Jessé interpretava que não seria aquele, irmãos. E isso pode acontecer na vida de qualquer um, amados e queridos irmãos.
Daí essa cena se desenrola, começa os filhos chegaram, a festa estava preparada. Samuel agora vai começar o processo da escolha e ungir um deles. E o primeiro que aparece na frente de Samuel é Eliabe. E Samuel lhe diz, versículo 6 do capítulo 16, irmãos. Olha o que Samuel diz. Sucedeu que entrando eles, havia lá uma fila, obviamente uma fila ou à espera. Ele viu Samuel a Eliabe. E ele disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. O que é interessante, queridos, Deus é fiel em manter a bênção dele na tua vida, desde que você tenha um coração quebrantado. Ainda que o profeta se engane, e olha que nós não estamos falando de qualquer profeta não, estamos falando de Samuel, um grande profeta em Israel. Neste momento ele se enganou, irmãos. Você tem que entender uma coisa, e eu também. Nós somos seres humanos, mas o Senhor é que é o Todo-Poderoso, irmãos. Ele está no controle de todas as coisas. Samuel, ele se engana, irmãos. Se engana pelo quê? Pela aparência. E a própria Bíblia diz que a aparência, ela é enganosa, irmãos. Tenhamos muito cuidado mediante as aparências, porque é mediante as aparências que cometemos determinados erros ou acertos. Mas Samuel olha Eliabe e claramente havia em Eliabe características convincentes, irmãos, que fez com que o homem de Deus, Samuel, pudesse julgar, entender que era ele o ungido do Senhor. Haviam características convincentes, irmãos. Só que aquilo que convence ao homem talvez não esteja convencendo a Deus, irmãos. Porque nada exterior é o que convence Deus, mas o que convence Deus é o teu coração quebrantado, irmãos. É o teu interior. Vamos orar ao Senhor e agradecer ao Senhor por todas as suas bênçãos e sabendo que o Senhor é fiel. Obrigado, Jesus, amado e querido, Deus de graça, de bondade, porque, Senhor, Tu não olha a aparência é enganosa, a aparência é sedutora, mas Tu olhas para o coração, Senhor. Eu Te louvo, Te engrandeço, porque se nós queremos Te agradar, isso tem que começar dentro de nós, do nosso interior, Senhor. É por isso que dissestes, a mulher samaritana, ela em sua dúvida quanto ao lugar de adoração, se era em Samaria ou em Jerusalém, e ali, Senhor, Tu desvendaste um mistério, um segredo, de que não é no lugar que se adora, mas é no íntimo, é no interior, quando a vida quer estar diante dos Teus olhos, Jesus. Oh, obrigado por tudo, continua abençoando Tua igreja, Senhor, mediante as lutas, mas Tu és o Deus que dá vitória, Jesus. Tu és o Deus que faz maravilhas. Faz Tuas maravilhas, abençoa Teu povo, abençoa minha vida. Sei que não posso sentir, Senhor, mas a Tua graça, como dissestes ao apóstolo Paulo, ela me basta, ela é suficiente, Jesus. Obrigado por tudo, obrigado, e já Te rogamos por esses pedidos que estão dentro dessa caixa,
que só Tu sabes o que está ali dentro. Cada pedido, cada oração que ali está sendo pedida. Tu és o Deus fiel, podes todas as coisas. Nós não podemos, mas Tu podes, Senhor. Honra, Senhor, porque Tu honra aqueles que Te honram, diz a Tua palavra. Obrigado por esta noite, nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. A bênção apostólica, irmãos. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor te leve em paz para a tua casa. O Senhor, na sua bondade e misericórdia, continue te ajudando, me ajudando, nos sustentando, porque Ele, certamente, mais ninguém, é o nosso amparo, o nosso ajudador em todos os momentos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te leve em paz, que o Senhor te dê uma noite de graça e de bondade. Abençoe tua casa e toda a tua família, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para todos. Jesus lhe abençoe e dê a paz ao seu irmão querido. Jesus lhe abençoe, amado.